Olá pessoal, bom dia, graça e a paz do Senhor. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Hoje é um dia que está chovendo, Uma chuvinha gostosa, abençoadora. E chuva é sinal da bênção de Deus, da graça de Deus sobre nós. Que haja chuva de bênção sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua família. Nós louvamos a Deus por isso. E aqui estamos ensinando a palavra de Deus para você. Se você quiser conhecer o nosso ministério, o nosso trabalho, ao mesmo tempo conhecer as nossas plataformas digitais, todos os meios que nós utilizamos para a propagação do Evangelho, edificação de vidas, cursos online, artigos, áudios, vídeos e várias coisas que nós disponibilizamos para a Igreja do Senhor, para os nossos queridos irmãos. Entre no nosso site pastorgiovanni.com. pastorgiovanni.com é um site que visa edificar e abençoar a sua vida. E ali também você pode estar semeando, ofertando, dizimando, o que Deus colocar no seu coração para nos abençoar, está ali no site disponível para você. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo se manifesta de forma sobrenatural, com poder na vida dos crentes, no seio da igreja, no meio do povo de Deus? E é sobre isso que nós vamos falar, baseados em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. 1 Coríntios 12, 4, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí entra o versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Por quê? Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda que diz o texto bíblico. Existe uma variedade enorme de dons. Dons sobrenaturais, dons de poder, manifestações da graça de Deus através das nossas vidas. Qual é o seu dom? É a pergunta que eu faço. Cada crente tem pelo menos um dom recebido através do novo nascimento, da regeneração, dado por Deus, irmãos. E nós precisamos desenvolver esse dom, ou mais dons que Deus vai nos dando na medida em que somos fiéis, nos consagramos, buscamos ao Senhor. Querido, não tem nada de errado você desejar dons de poder, dons sobrenaturais, manifestação do poder de Deus na sua vida. E por isso nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina: enchei-vos do Espírito Santo, é o que nós aprendemos em Efésios 5, 18. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais manifestações sobrenaturais de Deus nós teremos através da nossa vida. Mas quais são os dons do Espírito Santo? A Bíblia fala do dom do Espírito Santo, ou seja, lá em Atos 2:38, em Atos 10:45, há essa terminologia bíblica, e também fala dos dons do Espírito Santo, aqui já no plural, em 1 Coríntios 12, de 1 a 4, é o que nós mencionamos aqui. A primeira expressão se refere à experiência de ser batizado com o Espírito Santo, ou seja, sempre que a Bíblia fala dom do Espírito Santo, no singular, ela se refere a essa experiência de nós sermos batizados com o Espírito Santo, ou seja, sermos cheios dele por uma primeira vez, num processo lindo de santificação, consagração e enchimento desse Espírito sobre as nossas vidas. Já a segunda dela, quando a Bíblia usa o termo no plural, os dons do Espírito Santo, se refere ao resultado prático dessa experiência, que é a liberação da parte de Deus com relação a capacidades sobrenaturais de Deus na vida do cristão. Capacidades
sobrenaturais de Deus na vida do cristão. Portanto, os dons do Espírito Santo, que são 9, nós lemos aqui eles, vamos mencioná-los individualmente, são manifestações do poder de Deus através de cada cristão, de cada crente, levando-o a conhecer mais e mais, a falar ou realizar coisas que naturalmente seriam impossíveis para mim e para você. Poderíamos didaticamente subdividir os 9 dons que estão sendo listados e que nós mencionamos aqui lendo a Bíblia em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, em 3 categorias. Existem 3 categorias desses 9 dons. Primeiro, são os dons de revelação, palavra de sabedoria, nós vamos falar cada um deles, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Todos esses 3 dons fazem parte de um agrupamento menor chamado dons de revelação. Existe um segundo agrupamento que se chama dons de comunicação. Dons de comunicação. E dentro deles está variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Existe um outro agrupamento também de dons de poder, dons sobrenaturais, que são os dons de operação. Dons de operação. Dentro dele está dons de curar, operação de milagres e fé. Glória a Deus por isso. Será que Deus está despertando aí no seu coração o desejo da manifestação do poder e da glória de Deus através da sua vida? Meu irmão, peça isso a Deus, busque a presença do Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Um abração para o Jaime Barros Pinheiro, glória a Deus, cada um dos nossos irmãos estão aqui, o Gabriel Oliveira, a Conceição Aparecida, que Deus nos abençoe, amados, louvado seja o Senhor. Então vamos para lá, quais são esses dons e como é que nós podemos compreendê-los, discerni-los, entendê-los e de alguma maneira sermos usados por Deus com relação a esses dons. O primeiro deles, palavra de sabedoria. Vou falar de novo, palavra de sabedoria. É o primeiro dom que nós queremos destacar. O que é a palavra de sabedoria? Meu irmão, a palavra de sabedoria é uma capacitação sobrenatural para manifestar a sabedoria de Deus em situações específicas e particularmente difíceis. Ou seja, não se trata de uma habilidade ou esperteza humana e nem da sabedoria desenvolvida com a experiência da própria vida da pessoa. Trata sim de uma iluminação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente de uma pessoa, levando-a constantemente a encontrar respostas e saídas para circunstâncias complicadas na vida daquelas pessoas que ele está ministrando. Eis alguns exemplos dessas manifestações sobrenaturais narradas na Bíblia. Lá em Mateus 22, de 15 a 22, nós temos o exemplo de Jesus liberando essa palavra de sabedoria. Em 1 Reis 3, de 16 a 28, nós vemos também essa palavra de sabedoria sendo liberada através do grande rei, o rei Salomão. Em Atos 23, de 6 a 10, nós vemos Paulo, cheio do Espírito Santo, liberando uma palavra de sabedoria. E Atos também 15, de 6 a 22, nós vemos o apóstolo Tiago liberando também palavra de sabedoria. São exemplos práticos na Bíblia Sagrada. Você pode assistir de novo aqui, fazer as suas anotações e lá ver no texto bíblico exemplos práticos da palavra de sabedoria. Segundo é a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é o segundo dom sobrenatural que nós queremos destacar. O que nós queremos dizer com isso, irmãos? Trata-se de uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito de Deus ao homem de receber algum detalhe do conhecimento divino acerca da vida de alguém ou de algo. Essa manifestação é comumente chamado por nós, no senso comum, no meio dos cristãos, de revelação. Revelação, a famosa revelação. Pois nada mais é do que a transmissão pelo Espírito Santo à mente humana de fatos ou informações que naturalmente lhe seria impossível conhecer. Essa revelação pode vir de várias maneiras. Ela pode vir através de sonhos, através de visões, através de convicções interiores,
também através de sensações físicas, Deus pode trazer essas revelações. Eis aqui alguns exemplos práticos na Bíblia do dom de palavra de conhecimento. Em João, capítulo 1, de 47 a 50, nós vemos Jesus fazendo isso. Em Gênesis 40, de 5 a 19, nós vemos José recebendo a palavra de conhecimento. E em Atos 5, de 1 a 11, nós vemos Pedro também utilizando esse dom poderoso de palavra de conhecimento. Jesus também tem em João 4, 17 e em João 13, 38, também tem outros 2 episódios onde Jesus é usado poderosamente. É claro, ele era extremamente cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo ele foi usado poderosamente com palavra de conhecimento, relatado nesses trechos bíblicos que nós vos trouxemos aqui, ok? Terceiro dom sobrenatural, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. A palavra discernir vem da palavra grega diacreses, na verdade, diacreseis, D-I-A-K-R-I-S-E-I-S, diacreseis, que significa reconhecer, ou também significa distinguir entre, por isso a palavra discernir. Assim então, amados, esse dom é a habilidade sobrenatural dada pelo Senhor ao crente de identificar a fonte espiritual de determinado fenômeno ou manifestação sobrenatural. Há basicamente 4 tipos de espíritos, segundo a Bíblia. Existe o Espírito de Deus, existe os anjos de Deus, existe o espírito do homem e existe os demônios. Muitas vezes é impossível identificar a fonte de determinada manifestação apenas pela aparência, né? Apenas por aquilo que os nossos olhos veem. É aí que entra a importância do discernimento de espíritos, para que nós não sejamos enganados por espíritos enganadores, conforme nos ensina Paulo em 1 Timóteo 4, 1 em diante. Fala que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores terríveis que enganariam a muitas pessoas. É daí então que entra a importância do discernimento de espíritos para que nós, Igreja do Senhor, liderança espiritual, crentes de maneira geral, maduros que estão crescendo em Deus, não sejamos enganados. Discernimento de espíritos serve para que a igreja e os indivíduos não sejam enganados. Alguns exemplos bíblicos disso: Mateus capítulo 16, de 22 a 23, no caso Jesus aqui, discernindo os espíritos. Nós vemos também no livro de Atos, o capítulo 16, de 16 a 18, Paulo tendo um grande discernimento aqui, percebendo as coisas. Segunda Reis também 6, de 16 a 17, nós vemos o profeta Eliseu lá no Antigo Testamento, também utilizando, cheio do Espírito Santo, tendo esse discernimento do Espírito. O quarto dom que nós vamos falar é o dom de fé. Dom de fé. A fé, como um dom do Espírito Santo, é diferente aqui da fé salvadora, tá bom? É diferente da fé salvadora. Aqui é o dom da fé. Efésios 2:8 menciona sobre a fé salvadora. Mas também a Bíblia fala de uma fé desenvolvida com uma maturidade cristã ao longo desse processo de santificação, de consagração diante de Deus, que é fruto e não dom do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 menciona isso. O dom da fé é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para que alguém creia firmemente para coisas impossíveis, ou seja, é aquela situação onde ninguém acredita que é possível, mas quem tem esse dom de fé crê que tudo é possível àquele que crê. Então ele crê firmemente em coisas impossíveis, porque ele tem esse dom sobrenatural de Deus, e ele se manifesta através de uma profunda convicção interior de que algo poderoso da parte de Deus vai acontecer. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, querido. Algo poderoso da parte de Deus vai acontecer sobre a tua vida. Receba essa palavra profética sobre a sua vida. Algo poderoso da parte de Deus
vai acontecer sobre a tua vida. Receba essa palavra de bênção. Nós tomamos posse pela fé dessa palavra profética em nome de Jesus. É como se a pessoa já soubesse do milagre que vai ser operado em determinada situação. Ele tem uma percepção e uma convicção interior. Então, devido a essa convicção, que é sobrenatural, não raramente a pessoa libera uma palavra, determinando que aquilo aconteça, e aquilo acontece, Deus respalda esse dom da fé. Eis alguns casos narrados na Bíblia Sagrada. Caso de Jesus, por exemplo, em João 11 a 14, João 39 a 44, no capítulo 11 também tem uma menção sobre Jesus operando no dom de fé. Mateus também 21, 19, Marcos 4, 37 a 40, nós vemos Jesus manifestando esse dom de fé, esse dom de poder sobrenatural de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo também manifestando esse dom, lá em Atos 27, de 21 a 25, Paulo manifesta isso também. E Josué era um homem cheio de fé. No Antigo Testamento também nós vemos a manifestação desse dom de fé em Josué, capítulo 10, de 12 a 14. Você pode ler esses textos e aprender ainda mais sobre esse dom da fé. O quinto dom que nós vamos aprender hoje, dons de curar. Dons de curar. O que são os dons de curar? São capacidades sobrenaturais específicas que o Espírito Santo distribui, no meio dos crentes, a fim de operar curas sobrenaturais da parte do Senhor. É interessante notar que Paulo fala de dons aqui no plural, em 1 Coríntios 12, versículo 9, versículo 28 e versículo 30. Possivelmente aqui apontando para o fato de que são muitas as formas das manifestações do Espírito Santo no seio da igreja. Alguns operam um dom através da imposição de mãos. Outros são usados apenas contra tipos específicos de enfermidades. Outros ainda curam somente com a sua presença num ambiente e assim por diante. Deus vem com a sua graça, Deus vem com a sua glória, pipocando cura para todo lado. Note também que, como se trata de um dom, não é a cura que qualquer crente pode ministrar orando por um enfermo em obediência e fé diante da palavra de Deus. Aqui o dom caracteriza uma unção maior nessa área. São pessoas específicas que têm uma unção maior na área de cura, manifestada de maneira constante na vida de alguém que serve a Deus de forma consagrada, ungida, poderosa nas mãos do Senhor. Nós vemos na vida de Jesus em Mateus 12, 15, Mateus 15, 30. Nós vemos na vida do apóstolo Pedro em Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. E nós vemos também na vida de Paulo, tudo isso no Novo Testamento, em Atos 19, 11 e 12. Deus usando poderosamente esses três personagens da Bíblia, além de, claro, o maior deles, Jesus, com os dons de curar. Deus pode te usar, querido. E Deus pode manifestar esse dom também através da sua vida, se assim você buscar e o Espírito Santo assim desejar derramar sobre a sua vida. O sexto dom é o dom de operação de milagres. Operação de milagres, também conhecido como operação de maravilhas. Que maravilha, né, irmão? Imagina ter esse dom operando na sua vida. Esse dom é a capacidade sobrenatural de produzir coisas espantosas para a glória de Deus, contrariando completamente toda e qualquer lei natural. Manifestações poderosas, operações maravilhosas de Deus, contrariando qualquer lei natural. Talvez aqui também esteja a sua distinção do dom de curar, que muitas vezes também opera de modo impressionante. A operação de maravilhas... Opa, quase cai aqui nosso celular. Bati com o pé, me desculpe, irmão. Bati com o pé aqui na câmera, quase que cai. Glória a Deus, mas dá tudo certo. Vamos lá. Então, talvez aqui esteja a distinção do dom de curar, como eu estava falando, que muitas vezes também opera de modo impressionante. A operação, amados, de maravilhas acontece quando foi quebrada essas leis da natureza. E com exemplo fica muito mais fácil, por exemplo, Moisés
sendo usado por Deus, né, na libertação do povo de Israel, através das 10 pragas do Egito. É um exemplo de operação de milagres, através da mão poderosa do Senhor. Isso está relatado em Êxodo, capítulo 4, de 1 a 4, e Êxodo 7, 20, na vida de Moisés. Outro exemplo bíblico é Eliseu. Eliseu é outro homem extraordinário que foi usado através desse dom. Eliseu fala tudo isso em 2 Reis 4, 32 a 37, e 2 Reis 6, de 5 a 7, dons de maravilhas. E também Jesus Cristo, é óbvio, a nossa referência, é o homem perfeito que manifestou todos os dons sobrenaturais. Mateus 14, 26 e Marcos 6, 38 a 44, nós vemos esse dom também operando no Filho de Deus, no Filho do homem, Jesus de Nazaré. O sétimo dom que nós queremos trazer para vocês é o dom de profecia. Profecia. O que é o dom de profecia? Exercer o dom de profecia é fazer declarações divinamente inspiradas, cumprindo o papel de uma espécie de porta-voz de Deus, sob uma unção sobrenatural do Espírito Santo. Lembrando aqui que é uma unção sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, não vem do próprio homem o dom de profecia, vem como algo sobrenatural de Deus sobre os homens. Homens, que eu digo aqui, homens e mulheres, tá bom? Não se trata da habilidade de pregar ou de transmitir passagens bíblicas, mas de uma manifestação carismática produzida diretamente pelo Senhor na vida de um crente. Segundo Paulo, a profecia genuína cumpre o tríplice propósito. Preste atenção, sempre uma profecia, ela cumpre um propósito tríplice, ou seja, 3 funções: edificar, exortar e consolar, segundo as palavras de Paulo em 1 Coríntios 14, 3. Vou repetir: edificar, exortar e consolar é a função tríplice da profecia verdadeiramente divina, verdadeiramente bíblica. Ninguém deve desprezar esse dom, é o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 20. Ele diz: não desprezeis as profecias. Tá bom? E pelo contrário, ela deve ser buscada como um dos mais desejáveis dons, é o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14, 1. No Antigo Testamento, ele estava bem evidente esse dom. E embora o peso das profecias, é claro, naquela época, fosse diferente e superior ao de hoje, quando temos a palavra escrita, né, como referencial maior para dirigir as nossas vidas, e o Espírito Santo para nos guiar pessoalmente, ok? No Antigo Testamento era mais necessário, porque as pessoas não tinham acesso nas mãos, né, da Bíblia Sagrada, e não tinham o Espírito Santo habitando sobre eles, mas vinha esporadicamente sobre alguns selecionados por Deus, tá bom? Diferentemente da dispensação da graça, onde o Espírito Santo habita em nós e nós temos acesso, glória a Deus, à palavra de Deus que nos guia e nos orienta pessoalmente. Eis alguns exemplos do dom de profecia. O livro de Atos 21, de 10 a 11, nós vemos Ágabo. Ágabo foi um exemplo de um grande profeta no Novo Testamento. 1 Timóteo 4:1, Paulo também é outro exemplo de um profeta nas mãos de Deus. Várias vezes foi usado profeticamente nas mãos de Deus. E 1 Samuel, nós vemos o profeta Samuel sendo usado por Deus em 1 Samuel 15, 26 a 28, usado poderosamente nas mãos de Deus, edificando, exortando e consolando da parte do Senhor. A função tríplice do dom de profecia. Em oitavo lugar, a oitava manifestação dos dons sobrenaturais de Deus é o que a gente chama de variedade de línguas. Vou repetir: o dom de variedade de línguas. O que é isso, pastor? É a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para que alguém fale uma língua desconhecida, seja ela de origem humana, como por exemplo em Atos capítulo 2, versículo 4 a 12, ou então de origem espiritual. Nós vemos isso relatado no livro de Atos 14, versículo 2. Então não se trata de uma habilidade natural por ser poliglota, mas de uma manifestação sobrenatural de Deus sobre alguém. Tem vários relatos, né, de missionários que receberam esse dom de variedade de línguas e receberam línguas conhecidas em determinadas nações,
Deus foi capacitando eles para que o evangelho fosse pregado de maneira mais eficaz. Mas também tem o famoso dom de línguas, que são as línguas espirituais que nós estamos mencionando aqui. Ok? A pessoa que fala noutras línguas não sabe o que está falando, a não ser que haja alguém com o dom de interpretação de línguas, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Trata-se então de um dom mais comum de todos, né? Entendido pela maioria dos estudiosos como uma evidência do batismo com o Espírito Santo e, portanto, que pode ser recebido e praticado por todo crente que tiver fé para isto. Lá em Marcos 16:17 fala sobre essa questão. É fundamental, querido, a oração em línguas para a nossa edificação espiritual. Paulo falava em línguas, os apóstolos falavam em línguas. Nós vemos isso relatado, Paulo mencionando isso em 1 Coríntios 14, versículo 4. Também para que haja uma intercessão perfeita, visto que o Espírito Santo, quando estamos falando em língua, ele é quem ora através de lábios humanos diretamente ao coração de Deus, é o que Paulo fala em Romanos 8, 26. Outra grande utilidade do dom de línguas é no ministério de adoração a Deus, que todo cristão deve cumprir diante do Senhor. Paulo fala isso em 1 Coríntios 14, 15 e em Efésios 5, 19. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, o último dom sobrenatural. Que legal, nós aprendemos todos esses 9 dons. O 9º dom que nós queremos destacar para vocês tem a ver com aquilo que nós acabamos de falar, que é o dom de interpretação de línguas. Interpretação de línguas. O que é o dom de interpretação de línguas, amados? É a habilidade sobrenatural de compreender e expressar o sentido de uma mensagem em línguas estranhas. Note que aqui a palavra interpretação e não tradução, uma vez que aquele que opera nesse dom recebe de Deus o sentido de uma mensagem e não uma tradução literal de cada termo que foi falado. Por isso, muitas vezes, uma palavra em línguas é interpretada com muitas palavras num idioma conhecido para que as pessoas possam compreender. Um exemplo disso é Daniel 5, de 24 a 28. Também é um dom muito comum nas igrejas pentecostais, neopentecostais, carismáticas. Nós vemos muito esse dom de interpretação de línguas e de variedade de línguas que nós acabamos de mencionar. Também, às vezes, no mesmo vaso, na mesma pessoa, ela pode ter esses dons, 2 dons, né? Por exemplo, meu pai tem esse dom de falar em línguas e também de interpretar línguas estranhas. E é tremendo, né? Quando a pessoa possui tanto o falar em outras línguas, quanto também o interpretar em outras línguas. É tremendo, né? O Bertelli também tem esse dom, vários irmãos assim que são muito usados nessa área de poder sobrenatural, avivalistas, geralmente têm esses dons poderosos, porque são pessoas que se consagram, que buscam o Espírito Santo e ao mesmo tempo se consagram ao Senhor, se desenvolvendo nos dons espirituais a fim de edificar o corpo de Cristo. Edificar, exortar e consolar é o objetivo de todos esses dons, ok? Então vamos só repetir os 9 dons. Lembrando que o primeiro agrupamento de dons são os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. O segundo agrupamento de dons sobrenaturais são os dons de comunicação, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. E por último, o terceiro agrupamento são os dons de operação, dons de curar, operação de milagres e o dom de fé. Então, esperamos aqui, através desse material, através desse vídeo, dessa live, de alguma maneira trazer um maior conhecimento para você desses dons maravilhosos que Deus tem confiado a nós. Que você compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas, assim como você está sendo abençoado, querido. E eu quero deixar um convite aqui para você. Se você quiser conhecer o nosso ministério, se você quiser semear na nossa vida, ofertar, dizimar, aquilo que Deus colocar no seu coração, entre em contato conosco através dos nossos sites. Tem como você pode fazer isso, através da sua chave Pix, depósito bancário, boleto bancário ou cartão também de crédito. Tudo isso no site pastorgiovanni.com ou também o nosso site da igreja, casanarrocha.com.
casanarrocha.com ou pastorgiovanni.com. Nós temos ali disponível todas as nossas plataformas digitais, em áudio, vídeos, artigos, todos os nossos materiais para que você, cursos online, para que você possa crescer e se desenvolver no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que a graça de Deus venha sobre você. Vamos encerrar orando e invocando a Deus que derrame sobre a sua vida dons sobrenaturais de poder. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar em favor dos teus filhos. Em primeiro lugar, queremos orar sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus, nos leitos de UTIs, aqueles que estão na enfermaria, seja sofrendo com o Covid-19 ou qualquer outra doença, enfermidade. Pai, cura os enfermos, restaura os feridos, levanta eles, Pai, restaurando plenamente as suas funções biológicas, físicas, saúde, força e vigor. Abençoe os teus filhos, nos protege, ativa o nosso sistema imunológico. Pai, capacita os teus filhos, abençoa o teu povo, manifesta a tua graça, a tua unção e o teu poder sobre nós. Pai, abençoa, prospera financeiramente. E o Deus de Abraão, Isaac e Jacó venha sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a família de Deus, Pai, abrindo portas de trabalho, negócios, clientes, bênçãos sobrenaturais, que as riquezas dos ímpios, ó Deus, sejam entregues nas mãos dos teus filhos, para que eles possam prosperar, crescer, florescer, amadurecer, serem bênção, canais de bênção, exercício do favor de Deus a favor do povo de Deus, da causa de Deus, do corpo de Cristo, em favor de todos os irmãos e de toda a nossa sociedade. Abençoa os teus filhos, a tua casa, a tua igreja, o teu povo. No nome de Jesus nós te pedimos isso, Pai. Abençoa em nome de Jesus, nos guarde e nos livra de todo mal. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, querido. Deixe seus comentários, pedidos de oração e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Um abração, beijão. Amém.